Você já parou para pensar como que seria ver em 4D? Eu acredito que no futuro não tão distante isso vai ser possível e a resposta de como alcançar a visão de 4 dimensões tem mais a ver com o cérebro do que com a física. Uai, mas como assim? Você não tá vendo que o mundo é 3D? Isso não tem nada a ver com o cérebro, não tem nada a ver com a gente, não. O mundo é em 3D. Calma. Vamos lá devagarzinho que eu vou tentar explicar o raciocínio. Vamos ver se faz sentido. Como que a visão funciona? A gente tem os raios de luz, certo? Que chegam no nosso olho, onde tem milhões de células que são feitas de modo a responder à luz. Eu tenho proteínas pequenininhas que mudam a conformação delas de acordo com a luz. Essa proteína muda a conformação, abre os portões na célula, literalmente, e corrente elétrica passa nessa célula a partir do momento em que a luz faz essas proteínas fazerem essa certa dancinha. Beleza, como que a gente pode abstrair toda essa complexidade? Na nossa retina, milhões de uns ou zeros, digamos assim, a cada momento de tempo. A gente tem milhões de corrente elétrica passando, ou corrente elétrica não passando, zero. De uma forma muito simplificada. Milhões de uns e zeros que no fim é interpretado como a nossa visão. Não tem uma dimensionalidade intrínseca a esses zeros e uns. A ideia é o que confere a dimensionalidade a esse input sensorial constante que você recebe são as suas ações. Calma aí que a ideia é louca. A tese é a seguinte: a gente vê em 3D simplesmente porque 3 dimensões é o melhor sistema de coordenadas para explicar como as nossas ações modificam os inputs sensoriais que nossa retina recebe a cada instante. Voltando para o nosso problema do espaço, então, o que significa dizer que nosso mundo é 3D? Com 3 números apenas, eu posso te dizer onde qualquer objeto está no nosso mundo. Mas tem outros fatores que a gente poderia adicionar a esse objeto, como a cor, por exemplo. Vamos supor que a gente pode modular a cor desse objeto de verde a vermelho de uma forma contínua. E agora eu tenho 4 números que descrevem o estado desse objeto. 3 espaciais, onde esse objeto está, e um de cor, certo? Por que a gente não chama a cor um aspecto espacial? Então a gente poderia falar, não, a gente vê em 4D porque a gente, além de ver onde o objeto está, a gente vê qual a cor do objeto. Não, não faz sentido. A gente sabe, intuitivamente, existem 3 dimensões espaciais e cor não tem nada a ver com espaço. Por quê? Aí que está o ponto. A gente está se perguntando o que define uma dimensão espacial. O que faz com que uma dimensão seja espacial? O que a gente quer dizer com essa dimensão é espacial? Então vamos lá, a ideia é: uma dimensão é espacial se variações naturais no mundo ao longo dessa dimensão podem ser compensados por movimentos gerados pelo próprio organismo. Um exemplo. Bom, imagina que o objetivo de um ser, de um agente, seja lá o que for, é acompanhar esse objeto. Esse objeto está aqui agora no meu lado direito, certo? O que eu tenho que fazer para colocar esse objeto no centro da minha retina? Arredar minha pupila para o lado direito. E eu posso fazer isso de forma contínua ao longo dessa dimensão. Ao longo da dimensão vertical, eu tenho que mover minha pupila novamente de forma contínua para que o objeto continue no centro da minha visão. Agora, a dimensão de profundidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar os pesos dos músculos na minha lente para manter
esse objeto em foco. O ponto é, essas três dimensões são independentes, no sentido de que eu posso colocar esse objeto em qualquer lugar nessas três dimensões. Eu posso modular esses três aspectos fisiológicos de forma independente para colocar esse objeto em foco. E por que o fato desse objeto ter uma cor vermelha não é uma dimensão adicional? Uai, porque eu não consigo fazer qualquer movimento que faça com que o objeto passe a ser azul, por exemplo. Eu não consigo compensar a transformação hipotética dessa cor vermelha para azul de qualquer maneira com o meu organismo. Então, a partir desse jeito de entender as dimensões visuais, a partir da experiência consciente, a partir da neurociência, o que significa dizer que o mundo é em 3D? Significa dizer que as leis sensório-motoras, a forma como minhas ações modificam os inputs sensoriais, é explicado da melhor forma, da forma ótima, por um modelo de 3 dimensões espaciais. Mas isso não é tão rígido assim, porque eu vejo o mundo em 3D, em primeiro lugar, diretamente, em razão do meu cérebro ter aprendido que o modelo tridimensional é o que melhor explica como as minhas ações modificam os inputs sensoriais que eu recebo. Indiretamente, as leis sensório-motoras do nosso universo são tridimensionais. Mas se de alguma forma eu modificar as leis sensório-motoras para esse organismo, eu posso fazer com que esse organismo passe a ver em 2D ou 4D, possivelmente, hipoteticamente. Então a pergunta real não é se o mundo é 3D. A pergunta real é: o mundo é 3D para quem? Vamos supor que isso tudo que eu falei está certo, o que seria uma loucura. Como que eu faria para fazer você ver em 4 dimensões? Bom, idealmente, se eu entendesse como realmente as dimensões visuais emergem a partir do seu cérebro e eu tivesse a tecnologia para isso, eu poderia modificar as conexões do seu cérebro de forma a fazer você ver em 4D, porque essa é a última causa que faz você ver em 4D. Mas se a gente aprende a ver em 3D, imagina o seguinte: eu coloco um óculos de realidade virtual e agora eu mudo as leis sensório-motoras que governam o seu comportamento e eu faço com que as cores, de forma contínua entre verde e vermelho, variem naturalmente na sua experiência e possam ser compensadas a partir dos seus movimentos. Vamos supor, movimentos da sua língua ou movimentos independentes das outras 3 dimensões. Isso tudo que eu falei foi verdade, isso é a plasticidade do seu cérebro, a habilidade de aprender, de mudar, for grande o suficiente, talvez depois de algum treino, bastante treino, você passasse a enxergar as cores como uma dimensão adicional espacial. Hoje em dia, nós vemos um cubo desenhado num papel em 2D como se ele fosse em 3D. Isso é criado pelo cérebro. Então imagina que um cubo colorido desenhado num papel 2D, agora passasse a ser visto por nós como um cubo 4D. A gente não consegue imaginar como seria com o nosso cérebro hoje. É uma questão experimental e a gente tem que pensar a melhor forma de testar isso. É difícil, muito difícil testar isso, mas eu acredito que faça sentido. Essas ideias foram influenciadas pela teoria sensório-motora da consciência. Posso deixar alguns links abaixo se você quer aprender mais. E eu criei esse canal para falar de loucuras de neurociência, de coisas que me interessam, música, etc. E se isso interessar outras pessoas também, fico feliz. E deixem sugestões, mandem sugestões do que vocês gostariam de ver. Eu atualmente estudo neurociência. E é isso. O que vocês acham? Caralho.